Alô amigos, eu sou João Vicente, estamos aqui novamente com vocês, numa conversa informal, no já conhecido Assuntando com João Vicente. Nós temos um compromisso com vocês de sempre que tenha um fato excepcional, a gente trazer que ele justifique uma chamada extraordinária, a gente trazer para vocês. Mas os fatos excepcionais estão tão intensos que a gente fica na dificuldade da escolha daquele que a gente deve abordar. Evidentemente que a gente procura abordar aquele que atinja e seja do interesse mais amplo e mais coletivo possível. Há determinados temas que atendem a um segmento, mas não atendem a outro, e esses a gente se furta, às vezes, de discutir por isso. Por esse aspecto que a gente tem uma ideia de amplitude, tem uma ideia de universo mais ampliado, e para que as pessoas todas as pessoas possam curtir, possam assistir, possam repercutir, possam compartilhar aquilo que a gente traz com todo cuidado para a informação coletiva. Nós temos aí uma questão climática em curso. Essa afeta a todas as pessoas de todos os continentes da face da Terra. Agora, vocês devem ter percebido que no mês de dezembro nós tivemos alguns ciclones, alguns furacões no sul do Brasil. Coisa que era inusitado. Nunca que eu recorde, que eu tenha história, que eu tenha registro disso, que eu tenha lido em algum canto, não me consta. Eu não tenho recordação disso. A gente sempre ouvia falar em fenômenos mais acentuados aí por fora, né? Principalmente no Caribe, naquela região do Caribe onde é habitué, os furacões são naturais, quase todo ano acontece. Mas esse ano a gente teve problema dos canais, do pique, do colapso dos canais de Veneza, lá na Itália, inimaginável, né? Os canais de Veneza, que são navegáveis, naquelas gôndolas tão românticas, tiveram que parar por conta da falta d'água, do nível, redução de água no Rio Po, que é um dos principais cursos d'água da Itália. Nós tivemos temperaturas baixíssimas nos Estados Unidos, no mês de dezembro, temperaturas altas no Alasca e no Canadá, um paradoxo e uma contradição. E tudo isso se deveu a um fenômeno natural que entrou em curso no mês de maio passado, nós já estamos em setembro, né? Chamado El Niño. Muita gente já ouviu falar, inclusive nas escolas já se fala sobre o El Niño. Esse nome El Niño é porque ele aparece sempre no final do ano, no mês de dezembro, para chegar ao mês de dezembro. E o mês de dezembro é o mês do El Niño, do menino. Aí associa-se ao nascimento do Cristo e chama-se o El Niño. Como precisava da antítese, do diferencial, o contrário dele chama-se a El Niña, que nós vivemos agora durante 3 anos, num período de chuvas copiosas, que conseguiu carregar quase todos os nossos reservatórios, melhorar muito a condição de abastecimento humano e, sobretudo, preparar para o que estava para vir. Os cientistas já anunciavam que o El Niño iria se iniciar em maio. Agora, o que é o El Niño? É um fenômeno natural, gente, que já existia. Ele é anterior, ele vem da pré-história, ele vem de trás. Nós é que não tínhamos conhecimento dele. Nós é que ainda não havíamos descoberto ele, mas ele já existia. Aí vocês perguntariam, essa existência dele era tão perturbadora do clima como é hoje? Não era. Era um fenômeno natural que se repetia no rito da natureza,
no ritmo da mãe natureza, e que acontecia, provocava hecatombe, sim. Por exemplo, a extinção dos dinossauros foi uma delas. Nós tivemos a extinção dos dinossauros por conta de uma hecatombe. Segundo consta, um meteoro que se abate, caiu sobre a Terra e provocou uma nuvem de pó e de fuligem que obstruiu a luz do Sol, e quando tirou a luz do Sol, diversas espécies desapareceram, inclusive os dinossauros, que eram animais muito pesados, precisavam de muita água para se locomover, e no momento que não tinham água para se locomover, eles morriam de fome no próprio local que se encontravam. Agora, esse ano, depois desse período intenso de furacões aqui pelo sul do Brasil, de temperaturas baixíssimas, que ainda está, né? Hoje nós temos agora tem um irmão que mora em São Paulo, Dr. Jordão Coriolano, que é médico, ele mora por lá há mais de 40 anos, e ele hoje dava conta de uma temperatura baixíssima, não tinha saído de casa hoje porque não suportava o frio. Ora, nós estamos às portas do mês de setembro. E eu me lembro de uma das vezes que nós fomos a São Paulo, hospedado em casa dele, que é onde nós ficamos sempre que vamos. Nesse período, no mês de setembro, 15 de setembro, mais ou menos meados de setembro, segunda quinzena de setembro, a temperatura estava insuportavelmente alta. Era um calor daqueles do Rio de Janeiro no período de carnaval, que chama de Rio 40 graus. Então, isso não é normal, não é um fenômeno normal. As temperaturas baixas que presidiram o clima da gente aqui até sábado passado, houve uma modificação, mas mesmo assim, ainda tem cidades, a minha cidade de Natal, do domingo à tarde, teve uma chuva intensa, copiosa, dos 40 minutos, e que choveu intensamente. Isso não é normal no sertão um tempo desse. É a mudança do clima. O El Niño, o que é que ele faz? O aquecimento da água do Pacífico muda o regime de ventos, porque no momento que você tem água em forma de vapor evaporando, isso altera o regime de vento, começa a escassear a chuva na região norte, que é na Amazônia, e no Nordeste, e começa a acontecer chuvas intensas no sul do Brasil, no extremo sul do Brasil e no hemisfério norte. Essa semana mesmo, nós testemunhamos um fato climático, um evento climático de muita preocupação, porque, segundo os especialistas e o depoimento dos próprios moradores da Flórida, foi o fenômeno mais intenso de furacão que aconteceu em 100 anos. Em 100 anos aconteceu um desse. Quer dizer, com essa intensidade toda. Nessa época também nós não tínhamos o estado de devastação ambiental que nós temos no momento. Aí tudo isso, vocês haverão de me perguntar, e o que fazer? A essas alturas nós já estamos com o processo em curso. A natureza não tem rédea. Ela tem cuidados e você pode sinalizar para ela para fazer uma programação de parada, de mudança em alguma coisa, mas uma rédea que consiga dar um freio no que está acontecendo, não é possível. Por isso que a gente sempre tem repetido aqui que a natureza não se queixa, a natureza se vinga. E ela está se vingando. Está se vingando do ser humano. Vocês assistiram a semana passada, eu estou até com um assunto aí, um artigo no Prelo, para sair para a próxima semana, se eu não estou enganado, que é a respeito daquele incêndio inesperado no Havaí. O que é o Havaí? O Havaí é um estado dos Estados Unidos, apesar de se situar a 1.000 quilômetros da costa, ele está situado no meio do Pacífico e é uma cordilheira marinha vulcânica. Aquela região é chamada o Cinturão de Fogo do Pacífico, né? Existem vulcões por todas as partes. Vulcões nas Filipinas, vulcão no Japão, vulcão pela Europa, na Itália, é o cordão de fogo do Pacífico. Essas águas aqueceram com muita intensidade, inusitada intensidade, em praticamente 2 meses. E no mês de maio, quando começou a movimentação dos ventos provocada
pela aumento de temperatura, nós começamos a ver esses fenômenos que aconteceram, que eu já citei, do frio intenso e dos furacões lá pelo sul do Brasil, e esse fenômeno que aconteceu agora no Caribe. Lá no Havaí houve um incêndio devastador, que é até intrigante, né? Quando você olha ali, o que é o Havaí? Como ele é uma cordilheira de vulcões, aquele solo que foi formado é o que os geólogos chamam de rochas metamórficas, que são produto da larva que o vulcão lança, depois ela cristaliza e pelo efeito da erosão e da chuva, ela vai se lixiviando, se virando xerém de areia e vai se formando o solo que desce para ocupar as depressões, as partes mais baixas, é onde o Havaí tem as suas florestas, floresta intensa e até floresta de médio porte e vegetação arbustiva e rasteira como capim. Houve um incêndio intrigante numa das ilhas, Maui, se eu não me engano, o nome é esse, que de 174 mil habitantes, essa ilha tem, devastou tudo. Queimou as casas, queimou os carros, queimou a vegetação exótica que tinha, por exemplo, de coqueiro, de fruteira, de árvore frutífera, etc. Queimou tudo. As pessoas que sobraram morreram, até hoje já tem apurado mais de 150 mortes e mais de 1.000 desaparecidos. Desaparecidos, leia-se, praticamente mortos, não é? Muita gente escapou se jogando na água, se lançando na água para fugir da intensidade do fogo. Alguns morreram afogados e assim por diante. Então a nossa intenção de hoje é mais uma vez, sem querer ser maçante, chamar a atenção da população para as questões climáticas. Gente, não vamos inventar de brigar com a natureza. Não vamos, essa briga é perdida. Nós vamos perder. Nós já partiremos para ela fragorosamente derrotados e estamos sendo. Vocês viram o nível da água que ocupava Miami, que ocupava Tampa, que é a capital da Flórida, que ocupava Orlando e depois ingressou na Geórgia, que é a capital a sede da Coca-Cola, né? Entrou na Geórgia, que é um estado do sul, com uma intensidade imensa, um volume de água imenso, o mar revolto, uma coisa inusitada, e muita chuva, debaixo de muita chuva. Então, o El Niño está só começando. A perspectiva dele é que vai se dissipar por volta de dezembro de 2024. Comece a dissipar. Então, o ano de 2024, a gente não quer. Desculpe, mas não se prenuncia como um ano tranquilo. Nós vamos ter seca. Ainda bem que nós ainda temos aí uma reserva de água. Vamos ter todo o cuidado. Vamos ter toda a parcimônia no uso da água, para que a gente não se depare novamente com racionamentos homéricos que levem a privar a cidade, muitas vezes, por uma semana de água. Então é isso que a gente queria chamar a atenção de vocês. Está pela imprensa. É só procurar e ler. Segunda-feira deve estar saindo um artigo nosso que está tratando dessa questão do Havaí. Mas aquilo é uma faceta do problema. A questão da Flórida e dos furacões do Caribe não entrou na contabilidade no artigo, até porque ele aconteceu recentemente e o artigo já estava pronto. Precisaria remontar e como o clima estava mexendo todo dia, a gente ia ficar mexendo nele todo dia e não publicava nunca. Então era isso que a gente queria trazer para vocês, nos comprometer com vocês de trazer sempre alguma coisa inusitada, repetir que o nosso site de João Vicente Machado, www.com.br, é um instrumento de defesa das causas do povo, é um site que prima pela independência, prima pelo conteúdo,
E só é possível fazer, só é possível realizar, porque é um trabalho conjunto de muitas mãos. Nós temos alguns articulistas, excepcionais escritores, que estão conosco nessa cruzada. E você, ouvinte, que está conosco nessa cruzada. Nós já passamos para vocês o nosso CNPJ, nós já passamos para vocês no final tem o nosso Pix. E se você puder contribuir, você venha fazer parte conosco desse projeto. Quer dizer, nós não ancoramos no serviço público porque a gente quis manter a nossa independência. Vocês sabem do que é que eu estou falando. Então eu pediria a vocês que levassem isso em conta. Um grande abraço para todos. A gente vai se retirar com vários fatos excepcionais que provavelmente a gente tem que entrar com a chamada extraordinária a qualquer momento. Mas deixa a vida rolar. Deixa os fatos, como dizia a marcha de Capiba do carnaval, deixa a vida rolar, deixa o frevo. Tá? Pois é, vamos ver o que é que vai acontecer. Meu muito obrigado. Um bom final de semana para todos vocês. Um final de semana de paz, de saúde e de muita prosperidade. Um grande abraço.